Então vamos agora para a questão 6. O esquema simplificado abaixo representa dois processos químicos, o 1 e o 2, importantes para os seres vivos. Então aqui nós temos o processo 1, na presença da luz, então aqui nós vamos ter a fotossíntese. E o processo 2, certo? Nós vamos ter aqui a respiração celular. Então, como nós sabemos, a fotossíntese ela vai acontecer aonde? Nos cloroplastos. E a respiração celular vai acontecer nas mitocôndrias e no citoplasma, né? A primeira parte vai acontecer no citoplasma e a segunda parte, né? Lá no ciclo de Krebs na cadeia transportadora de elétrons, vai ocorrer lá nas mitocôndrias, tá bom? Então, em relação a esse esquema, vamos analisar as questões? Então, com base nesses processos, é incorreto afirmar que o processo 1, né, que falei para vocês, é a fotossíntese. Ocorre nas mitocôndrias? Não, ocorre nos cloroplastos. E o 2 nos cloroplastos? Não, o 2 é a respiração celular, acontece nas mitocôndrias. Como a questão pede a questão incorreta, a letra A é a incorreta. A letra B, em ambos os processos ocorre a produção da ATP? Sim. Certo? A gente sabe que na fotossíntese é uma pequena produção de ATP, mas ocorre sim a produção de ATP. Claro que a grande, né, a produção mais importante, maior, é na respiração, mas também na fotossíntese ocorre a produção da ATP, até porque o processo precisa de energia. Na letra C, o processo 2 resume a respiração aeróbica? Sim, né, a respiração na presença do oxigênio. Na letra D, a temperatura é um dos fatores externos que influem no processo 1? Sim. Né? Os fatores que influenciam ou condicionam a fotossíntese são intensidade luminosa, temperatura e concentração de CO2. Na letra E, o processo 2, o NAD e o FAD participam como aceptores de hidrogênio? Sim. Né? A gente sabe que eles vão estar lá participando do processo, absorvendo lá os elétrons, certo? Na verdade, eles vão estar sequestrando lá os elétrons, né? Para fazer esse transporte, né? Durante as fases aí da respiração celular. Então, a letra incorreta aí é a letra A. Vamos para a 7ª questão. A questão do Enem 2017. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Então, eles fizeram uma pecinha lá artificial, né, nanotubos de carbono, e colocaram lá na planta, né? Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea, através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas. Né? Os elétrons são excitados e se deslocam, né, no interior das membranas dos cloroplastos. E a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Então, nós temos lá as tilacoides dentro do cloroplasto, nós temos lá o complexo de antena, né, e o fotossistema, onde quando a planta, né, a clorofila lá, ela absorve essa luz, seus elétrons saltam, certo? Para que esse salto? Para a produção de energia, e aí dá início ao processo da fotossíntese e também a questão da fotólise da água. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos. E os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos, com o aumento do transporte de elétrons. Então, como eu falei na aula, as clorofilas, elas absorvem a luz, né, a energia luminosa. Como são várias clorofilas e cada uma tem as suas especificidades, então elas têm a capacidade de absorver energia com comprimentos de ondas diferentes. Então esses nanotubos, eles têm também essa capacidade, né, são peças artificiais que foram inseridos lá, né, no complexo lá das tilacoides, justamente para absorver esses fótons de energia, então para ajudar aí na captação da energia luminosa. Óbvio, qual é o objetivo? Aumentar o processo, né, fotossintético e fazer com que a planta cresça mais rápido, fique mais vigorosa, fique mais viçosa e etc. Vamos observar os itens. O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato dos nanotubos de carbono promoverem diretamente
A utilização da água, não. Eles foram utilizados justamente para captar a luz. A absorção de fótons, sim. Então, a letra certa é a letra B. Então, os nanotubos foram inseridos lá na clorofila, né? E eles serviram como um auxílio para as clorofilas, né? Para a absorção dos fótons, né? Para absorver fótons de comprimentos de ondas que as clorofilas que lá estão não conseguem captar. Então, a letra certa é a letra B. Formação de gás de oxigênio, não. Proliferação de cloroplastos, não. E captação de dióxido de carbono, não. Letra B. Vamos lá? Vamos responder mais uma? A oitava questão também do Enem, Enem 2013. Plantas terrestres que ainda estão em fase de crescimento fixam grandes quantidades de CO2, certo? Elas precisam, né, produzir muita energia para poder se desenvolver. É a fase de crescimento, é a fase bebê da planta, certo? Utilizando-se para formar novas moléculas orgânicas e liberam grande quantidade de oxigênio. No entanto, né, em florestas maduras, ou seja, uma floresta que já está formada, as plantas já estão bem crescidas, elas precisam se manter, né? Então, isso é chamada floresta madura, em que as plantas, né, elas já atingiram seu clímax ali, então elas já estão bem desenvolvidas e precisam se manter. Cujas árvores já atingiram o equilíbrio, né? O consumo de oxigênio pela respiração tende a igualar sua produção de fotossíntese. Gente, isso é o que acontece normalmente na floresta amazônica. Dizem que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Isso é um equívoco, certo? Na verdade, o que a gente pode chamar de pulmão do mundo, né, são as algas lá no mar. Então, a floresta amazônica, ela produz sim grande quantidade de oxigênio. Mas o oxigênio produzido na floresta amazônica é consumido lá mesmo, porque lá tem muitas plantas maduras, né? Então, a tendência, né, dessas florestas é que o oxigênio produzido ele seja utilizado no processo de respiração. Então, o que ele consome, certo, é utilizado lá mesmo. Então, existe um ponto de compensação lá, né, em que é ao equilíbrio entre respiração e fotossíntese. Então, a morte natural de árvores dessas florestas afeta temporariamente a concentração de oxigênio e de CO2 próxima à superfície do solo onde elas caíram. A concentração de oxigênio próximo ao solo, né, no local da queda, será, letra A, menor, pois haverá o consumo de oxigênio durante a decomposição dessas plantas? Sim. Então, as plantas já morreram, então ela vai passar por um processo de oxidação aí, então elas vão se decompor. Então, há essa necessidade do consumo de oxigênio. Por isso que a concentração aí, onde elas caem lá no solo, vai ser menor. Então, a questão certa aí, a letra certa já é a letra A. A letra B, só para a gente analisar, maior, não. Ela vai precisar consumir para, né, para oxidar lá. Então, a B está errada. Então, a letra C. Haverá, vai ser maior? Não, já está errada a questão, né? Pois haverá liberação de oxigênio durante a fotossíntese das árvores jovens, mas as árvores jovens já estão um pouquinho mais, né, acima. Letra D, vai ser igual? Não, né? Pois haverá consumo e produção de oxigênio pelas árvores maduras restantes. Bem, mas elas vieram a óbito, elas tombaram, né? Então, lá próximo ao solo, né, vai haver esse consumo maior de oxigênio. Vai haver essa compensação, né, lá na altura normal das plantas. Letra E, menor, pois haverá redução de oxigênio pela falta de fotossíntese realizada pelas árvores mortas. Não, ela vai consumir mais oxigênio porque vai entrar no estado de decomposição. Então, a letra certa aí é a letra A. E agora, né, a questão 9. A fotossíntese é um processo composto por duas séries de reações químicas. Uma delas é dependente de luz e se chama reações de claro, enquanto a outra independe da luz, sendo por isso chamada de reações de escuro. Gente, não é que a reação de escuro independa da luz, pelo contrário, ela depende de forma indireta. Por quê? Porque ela vai utilizar a energia produzida na fase clara. Então, eu não concordo com o termo independe, ela depende agora de forma indireta, tá bom? A figura, né, ao lado, resume esses fenômenos principais da fotossíntese. Então, nós temos aqui, ó, a clorofila, que absorve a luz solar, né? Ocorre a liberação aí da energia, certo? Temos os aceptores de elétrons. Aqui, né, nós vamos ter
a fotólise, né, que é a quebra daqui da molécula da água, onde vai haver a liberação do oxigênio e também a liberação do hidrogênio, né, que vai estar lá disponível para os processos lá da produção de ATP, para produção de energia, né, para justamente formar o ATP. Aqui, né, o processo 3. Nós temos o processo 4, que nós temos aqui o ciclo de Calvin, olha. E aqui é o processo 5, em que nós vamos ter aqui a produção do açúcar. Então, o esquema está mostrando as reações de claro e de escuro. Vamos analisar as questões. As afirmativas a seguir se relacionam a acontecimentos da fotossíntese, apresentados na figura acima. Então, as setas 1, 2 e 3 indicam acontecimentos que fazem parte das fases de claro. Vamos voltar lá? 1, 2 e 3. 1, né? Aqui, olha, a fotofosforilação. Então, faz parte da fase clara, né? A absorção de luz, fase clara. 2, fotólise. Faz sim. E 3, né? A questão aqui da liberação dos íons hidrogênios H+. Então, a proposição 1 está correta. Então, a 1 está correta. Então, se a 1 está correta, só pode ser certa as questões A e D. A 2, o ATP necessário para a síntese dos açúcares é produzido pelas reações de escuro? Não, é o contrário, né? O ATP necessário para a síntese de açúcar é produzido na etapa clara. A 2 está errada. Se a gente fosse eliminar, aqui tem a questão 2, então a letra B já está errada, né, por dois motivos. Não tem a proposição 1 e também tem a proposição 2. A afirmativa C. Sem a presença da luz, faltam íons de hidrogênio para a síntese de açúcares? Claro, é através da luz que ocorre a fotólise, que é a quebra da molécula de água, né, para a liberação aí dos íons H+. Então, a afirmativa 3 está correta. Então, bem, entre a 1 e a D, nós temos duas certas na D, 1 e 3. Então, provavelmente a questão certa é a letra D. Mas vamos para frente. A questão 4. A luz solar é necessária para as reações identificadas nos processos 4 e 5? Vamos voltar lá. 4 e 5, olha. Ciclo de Calvin, reações de escuro. Então, aqui não é precisa a luz direta. Então, a proposição 4 está incorreta. Então, a A está errada, né? A B e a C, por ter a proposição 4, está incorreta. Então, vamos lá para a questão 5. O desmatamento indiscriminado compromete principalmente a retirada do CO2 atmosférico, que é utilizado nas reações de escuro? Sim. Então, a questão 5 está correta. Então, a proposição certa aí é a letra D. Mas vamos analisar a questão 6, afirmativa 6. Um efeito estufa causado pelo desmatamento origina-se na redução na liberação de oxigênio, resultando das reações de claro. Na verdade, o efeito estufa ele é causado pela questão da super, né, produção de CO2, não necessariamente pelas plantas nem pela respiração, mas pela questão da liberação do dióxido de carbono, pelo uso indiscriminado de combustíveis fósseis, né? Então, assim, a proposição 6 também está incorreta. Então, a letra certa aí é a letra D. Vamos para a questão 10, e a nossa última questão. A questão 10, né, refere-se a esses dois esquemas aqui, ó. Nitrossoma e Nitrobacter, certo? São bactérias que elas realizam, né, a quimiossíntese. Por quê? Elas produzem, né, as suas substâncias orgânicas através da oxidação de substâncias inorgânicas. No caso aqui, nós vamos ter a amônia, né, e vamos ter aqui o nitrito. Então, vamos ler a questão. Os esquemas abaixo resumem o processo pela qual dois micro-organismos obtêm energia para realizar suas atividades, entre as quais está a síntese de matéria orgânica. Então, aqui nós temos, né, a questão da nitrossoma e da nitrobacter, né? Então, aqui ó, nós temos a amônia, vai ser oxidado, certo? E vai ter como produto o nitrito e a produção de energia. Para quê? A energia ela vai ser utilizada para fazer, né,
para ser utilizada aí na produção da substância orgânica a partir do CO2, certo? Então, nós vamos ter agora nitrobacter. Nós vamos ter nitrito em solução de oxigênio, vai ser oxidado para reduzir aí essa matéria inorgânica e daí, né, utilizar a energia e o CO2 para fazer a síntese da matéria orgânica aí, da glicose, certo? Então, vamos analisar as questões. Esses micro-organismos são autótrofos, quimiosintetizantes? Sim. Então, a questão certa aí é a letra A. Autótrofos fotossintetizantes? Não, porque eles não usam a luz solar. Autótrofos e anaeróbicos? Aí na questão é produção de alimento, então não vai entrar a questão aí dos anaeróbicos. Heterótrofos e aeróbicos? Não. Heterótrofos e anaeróbicos? Não. Então a questão certa aí é a letra A. A de amor, A de aprovação. Estude, gente, confie sempre que vai dar certo. Grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus. Tchau!